Uau! Muito boa noite, senhoras e senhores. Obrigada a todos por terem vindo. É uma alegria estar aqui. Estou muito feliz por ver a casa tão cheia, onde nos podemos reunir sem medo para falar de judaísmo e da história do judaísmo. Esta casa cheia também representa o trabalho do Dr. Marcelo Guimarães, que é um homem tão apaixonado pela história dos cristãos novos e de toda a sua equipa que tive a oportunidade de conhecer melhor nestes dias. É uma honra ter recebido o convite para estar aqui e para mim é sempre um prazer desfrutar de um momento onde posso trocar ideias sobre esta lei tão simbólica, número 30A, debate que abriremos depois da minha apresentação e ao qual incentivo vivamente a todos a participarem. Espero que apreciem a minha apresentação, que tanto prazer me deu a escrever, e espero até conseguir não exceder o tempo, porque acho que é obviamente mais interessante, já que estamos aqui todos, termos um momento de debate, porque de facto isso é que é interessante, essa dinâmica de trocar ideias que é importante e que me faz também estar aqui. Então, vou estruturar a minha apresentação. Estão a ouvir-me bem? Compreendem-me bem? Sim? Posso falar um pouco mais devagar? Ok. É que eu sei que os mineiros não me percebem muito bem. Eu tenho percebido isso ao longo destes dias. Então eu vou fazer um esforço para talvez abrasileirar, permita uma expressão, o meu português e vou tentar então aproximar-me do vosso sotaque. Pronto, então como estava dizendo, vou estruturar a minha apresentação da seguinte forma. Primeiro falarei um pouco da própria história deste projeto de lei, contextualizando um pouco como surgiu. Depois vou desenvolver um pouco sobre o conteúdo e os critérios da lei, que já todos devemos ter mais ou menos conhecimento, mas ainda assim acho importante não deixar de referir. E por último, de forma mais descritiva, mais específica, falarei sobre os critérios da certificação. Então vamos lá. Eu achei importante fazer esta contextualização para perceber realmente que esta lei não tem finalidades económicas, como tantas vezes ouvi depreciarem de alguma forma a finalidade desta lei, pela associação e um mito e um preconceito que as pessoas fazem associando os judeus à riqueza. E de facto é um fundamento que não faz sentido e exatamente por isso eu vou explicar que esta lei teve realmente um percurso histórico de aproximação da comunidade e exatamente do reconhecimento da história. Pronto, e então eu vou começar por explicar um bocadinho, só obviamente, a partir do século XX eu acho importante sabermos e lembrarmos que em Espanha, por exemplo, no ano 1920, com o decreto de Primo de Rivera, que permitia o retorno dos judeus com ascendência espanhola, já havia recolhido cerca de 3 mil processos, desculpem. Um número que se esperava realmente maior, mas talvez pela obrigação da renúncia à nacionalidade de origem não tivesse atraído tantos proponentes como era esperado e a lei até acabou por cair um bocadinho no esquecimento. Em Portugal, com o fim da Inquisição, os judeus descendentes de portugueses começaram a voltar para Portugal, vindos sobretudo de Marrocos e de Gibraltar. Porém, foi sobretudo depois da Revolução de Abril de 1974 que houve uma mudança de mentalidades que permitiu de facto chegarmos aos dias de hoje e ao propósito que me traz aqui. É uma abertura política com a instauração da democracia e da defesa da liberdade que vem permitir um outro olhar sobre a história do país e da própria identidade nacional. Ou seja, toma-se consciência das heranças judaica e também da árabe. Desde então, desenrolou-se uma agenda política particular, neste sentido, de uma sucessiva demarcação deste perdão simbólico que acaba por ter maior expressão, se me permitem, na própria lei da nacionalidade portuguesa, mas que é importante realçar que não deixa de ser ela própria
o resultado de muitas iniciativas do Estado português que reconheceu os erros do passado e que, assim, promove o retorno a Portugal. Por exemplo, Mário Soares foi um político muito envolvido com a liberdade e tolerância religiosa, como nós sabemos, assim como pela defesa da igualdade. Podemos rever, por exemplo, as iniciativas enquanto Presidente da República em 2 mandatos, de 1986 e 96. Por exemplo, no dia 5 de novembro de 1986, condecorava Mário Soares o cônsul Aristides Sousa Mendes, a título póstumo, como oficial da Ordem da Liberdade, pelo seu papel na salvação de milhares de judeus perseguidos na Segunda Guerra Mundial, e um ano mais tarde também o homenageia, entregando à família a medalha da Ordem da Liberdade, indemnizando até a família pelos anos que esteve proibido de trabalhar. E ainda, em 1995, recebe o grau da Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo. Outro evento, um bocadinho recuando atrás, agora fiz aqui só para referir, de facto, estas várias iniciativas em relação à vida e à obra de Aristides Sousa Mendes, não é? Mas agora vamos voltar um bocadinho mais atrás. Por exemplo, em 1989, numa visita a Castelo de Vide, Mário Soares apresenta um pedido formal de desculpas à comunidade judaica pelo sofrimento infligido pela Inquisição e pela monarquia. Visita esta em que estavam presentes o distinto rabino Abrão Assor e o presidente da CIL na época, o Dr. Joshua Roy. Em 1995, Mário Soares assiste às cerimónias fúnebres do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, porque, não sei se sabem, foi o último representante de Estado com quem se reuniu antes da sua morte, antes da morte de Yitzhak Rabin. Estava ele em Tel Aviv, tinham almoçado e então foi até recebido no Knesset e reiterou o seu pedido de perdão aos judeus perseguidos pela Inquisição. Em dezembro de 1996, por exemplo, na sessão evocativa dos 500 anos do decreto da expulsão dos judeus em Portugal, no Parlamento português, foi votada por unanimidade a revogação simbólica deste decreto e no mesmo ano foi inaugurada a sinagoga Bet Eliyahu em Belmonte. Por exemplo, em 2000, agora vou saltar ali um bocadinho, mas é importante referir estes eventos também. Por exemplo, em 2000, o cardeal Dom José Policarpo, não sei se sabem, mas é a mais alta entidade católica em Portugal, condena também as violências intoleráveis contra o povo judeu, isto nas palavras dele. Em 2017, o Dr. Mário Soares foi nomeado presidente da Comissão da Liberdade Religiosa. Esta comissão ainda está no ativo. Em 2011 foi inaugurada a Rede de Judarias de Portugal, que promove o legado histórico judaico pelo país, promovendo também o turismo e a museificação de monumentos de interesse judaico nas antigas comunidades de presença judaica. Pronto, e chegamos a 2015, fazemos assim uma viagem. Por unanimidade no Parlamento, em 2015, é aprovado em Lisboa o Decreto-Lei número 30A, de 27 de fevereiro, que reconhece a história judaica e assinala o perdão simbólico por um período da história do país que perdurou cerca de 300 anos. Uma história política-religiosa muito infeliz, de perseguições, condenações, torturas e outros atos discriminatórios sobre os judeus, que outrora desempenharam um papel tão importante na própria sociedade portuguesa. A doutora Maria de Belém e o doutor José Ribeiro
e Castro estudam e levam ao Parlamento este projeto de lei. E isto até começou em 2013, e estas são palavras da doutora Maria de Belém, considerar que o historial da nossa civilização, da nossa forma de estar no mundo, era absolutamente incompatível com a Inquisição em Portugal e que seria o momento de termos uma legislação que expressamente reconhecesse a situação que era inaceitável e que devia ser resolvida de uma forma específica e não por analogia da lei espanhola. Fim da citação. Deixem-me ler um pouquinho. Portanto, ao contrário do que se especula, esta lei não tem finalidades económicas e nisto se reflete a forma como a lei não obriga à fixação da residência do indivíduo no país, nem à obrigatoriedade do conhecimento da língua portuguesa. Vamos mudar aqui o slide. Vamos passar para o segundo tópico da minha apresentação, em termos de critérios da lei. Ora, para se fazer este restabelecimento da nacionalidade outrora perdida, um ato de justiça, nas palavras da doutora Esther Muxnik, numa entrevista à RTP, o exercício deste direito baseia-se na demonstração, e passo a citar a lei, como podemos ver, da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente sobrenomes, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Como a lei obriga à apresentação do certificado emitido por uma das comunidades judaicas com estatuto de pessoa coletiva religiosa radicada em Portugal nos termos da lei, à data de entrada de vigor desta lei, que atesta a tradição de origem judaica sefardita portuguesa, os requerimentos devem demonstrar tantas provas quantas elucidem as comunidades judaicas da história da família do candidato. Eu gostava aqui de facto pus aqui uma nota interessante em relação a esta lei, já que estamos aqui a falar já da lei propriamente dita. E isto é, de facto, uma preocupação que as pessoas me demonstram muitas vezes, pelo menos da parte dos cidadãos brasileiros, que é o facto da possibilidade de perderem a nacionalidade quando adquirem outra. De facto, há essa possibilidade, mas, e vou ler aqui para ter o pensamento bem estruturado, relativamente à aquisição da nacionalidade portuguesa por brasileiros, de quem recebe muitos pedidos de esclarecimento, queria explicar o seguinte. A Constituição Federal prevê a possibilidade de o brasileiro ter a dupla nacionalidade e até múltiplas nacionalidades, considerando duas hipóteses. Uma, quando há reconhecimento da nacionalidade originária da lei estrangeira, como é o caso do artigo 6, esta lei 30A, ou o artigo 1º, a linha C, em que um brasileiro, neste caso que estamos no Brasil, pode ver reconhecida a nacionalidade se tiver um ascendente em 2º grau de origem portuguesa. E segunda hipótese, quando há imposição da nacionalidade estrangeira, neste caso seria em Portugal, por meio de processo de naturalização ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Caso contrário, noutras situações que não esta, podem sim instaurar um processo de perda de nacionalidade brasileira, se o nacional brasileiro declarar por sua livre vontade renunciar à sua própria nacionalidade. Portanto, daqui exclui-se, obviamente, quem queira pedir a nacionalidade através do artigo 6 da Lei 30A, não é? Ou, por exemplo,
Caso contrário, se, por exemplo, tiver problemas legais no país, onde tenha pedido a nacionalidade, isto tanto vale como em qualquer país. Se tiver problemas legais no país onde tenha pedido a nacionalidade, ficando realmente sujeito às leis desse mesmo país e poderá não ver reconhecido o direito ao apoio da embaixada ou de um consulado. E aqui sim pode ser alvo de uma perda da nacionalidade, que é um procedimento instaurado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Contudo, é importante frisar que não é um processo automático. As pessoas têm muito essa ideia, que é um processo automático. E não é. De facto. Vamos... Ups, isto caiu aqui. Agora, vamos para a terceira parte, que eu acho que acaba por ser o que me traz aqui, não é? E vou falar dos critérios, dos critérios para a certificação. Pronto, de facto, a fuga dos cristãos novos, dos judeus de Portugal, não foi de facto uma viagem de ida e volta, não é? De um dado lugar de partida para um dado lugar de destino. E por isso a pesquisa da história da família, apesar de ser complexa, é execuível. Há muita documentação, há muitos arquivos. Só em 4 dias que eu aqui tive a oportunidade de passar na Arquidiocese Eclesiástica de Mariana, na Casa Setecentista. Portanto, de facto, há muita documentação e eu sei que o Brasil está cheio de arquivos com documentação do século XVII, do século XVIII, que de facto permite aos genealogistas e fazer-se um trabalho de genealogia que é muito interessante e que vale a pena explorar, até exatamente para incentivar que os arquivos se munam de ferramentas para facilitar exatamente essa pesquisa, não é? Obviamente eu compreendo que o Brasil é um país imenso, eu acho que nem sequer me cabe a dimensão do Brasil na cabeça, não é? Porque de facto venho lá do Portugalinho pequenino, mas de facto eu não imagino o que é ter que andar de arquivo para arquivo quando podem fazer 500 km, 1000 km só para ir buscar um documento e de facto, mas é realmente execuível. E há muitas pessoas a fazerem, muitas pessoas que são realmente dedicadas. Temos alguns genealogistas na casa, também a Abragin está a fazer esforços para ajudar os membros da Abragin que queiram fazer essa pesquisa genealógica e de facto encontram pessoas que fazem a pesquisa, fazem-na bem e que sabem orientar as pessoas a fazer essa pesquisa e encontrar, de facto, os seus ascendentes portugueses, não? Que muitas das vezes é um projeto quase de vida, muito emocional, muito afetivo, já para não falar, de facto, de depois de uma segunda fase, que poderá ser o requerimento da nacionalidade portuguesa em si, sabemos nós que as pessoas pedem-na muito para homenagear exatamente os ascendentes. Muitas das vezes as pessoas dizem: eu não quero morar em Portugal, eu só quero homenagear os meus ascendentes que fugiram, que foram maltratados, e é isso, e é por isso que eu estou a pedir a minha nacionalidade portuguesa. É muito curioso que as pessoas dizem a minha nacionalidade portuguesa e muitas vezes não têm ainda a nacionalidade legal, não é? A cidadania. E é muito interessante esta questão de ouvir os brasileiros que não são portugueses dizerem a minha nacionalidade portuguesa, porque também eles se sentem parte da nação portuguesa. É muito interessante. Portanto, voltando aqui um bocadinho ao texto, então, a história da família poderá ficar comprovada através de vários elementos que é preciso desenvolver para além do que é mencionado na lei, para melhor e de forma objetiva procurar-se tanto a documentação quanto a necessária e relevante para a questão. Cada caso é único
e os candidatos poderão não ser capazes de demonstrar todos os tipos de elementos de provas por circunstâncias dessa mesma história da família, de um dado percurso migratório, pelo estabelecimento num dado contexto político, por transformações sociais e políticas de um dado país, ou até por ideais. São muitas as razões pelas quais cada história familiar é única, merecendo a máxima atenção e sensibilidade na análise das suas particularidades. A demonstração poderá constituir-se da seguinte forma: pela apresentação de registros e documentos dos mais variados, a demonstração de sobrenomes nos registros civis, como, por exemplo, certidões de nascimento, onde se possa verificar pelo menos o nome do pai e da mãe, data e local de nascimento. Por exemplo, registros de casamento, onde se podem verificar os nomes dos noivos, a data e o local da cerimónia, e às vezes também inclui os nomes dos pais dos noivos. Outros documentos também, como óbitos, documentos de cerimónias da família, funerais, registros em comunidades judaicas ou outros registros que contenham informações pessoais dos indivíduos que façam parte da ascendência do candidato. Obviamente, no caso de descendentes de cristãos novos, os documentos da época, como por exemplo do arquivo do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição e outros documentos semelhantes que corroborem os dados apresentados na descrição genealógica, como com a informação da data e local de nascimento, ou casamento e óbito dos ascendentes, porque de facto, nestes casos, as práticas e os costumes sefarditas perderam-se muito. E às vezes resta de facto alguma história oral e a genealogia, que é a prova cabal da ascendência sefardita, se a documentação chegar a um indivíduo que tenha, por exemplo, um processo na Inquisição. Então aí é uma prova cabal de que... e há muitos processos. O Tribunal do Santo Ofício tem à volta de 40 mil processos, que eu saiba, e eu sei que não estão todos catalogados, mas nem estão todos digitalizados. Portanto, ainda há muita coisa para sair cá para fora, para estar disponível ao público e para as pessoas descobrirem, porque de facto é a história pessoal, é a história única que vai desbravando esses documentos e a descoberta desses documentos. E há aqui uma questão importante de realçar, que é a existência de alguns mitos que associam certos sobrenomes a uma suposta origem sefardita e de facto é preciso desconstruir esta ideia porque não é linear. A etimologia e a filologia do sobrenome da língua portuguesa poderá ser relativamente diferente da língua castelhana ou do hebraico, e assim há nomes que são de origens diversas. O que queremos de facto saber é se certo indivíduo é de origem sefardita e o sobrenome pode ser mais ou menos evidente dessa origem sefardita. Temos que aceitar que os nomes são muito plásticos, não é? Têm uma artificialidade grande, porque se transformam, porque temos referências linguísticas diferentes, porque este universo de pessoas em geral teve de migrar, não é, para outros lugares com outras referências linguísticas e claramente como o português ou o espanhol que sofreram transformações ao longo dos anos, não é? Porque o mesmo português ou o mesmo espanhol que se fala hoje em dia não é obviamente o mesmo nem de há 100 anos atrás, muito menos de há 200. Portanto, é realmente interessante ter esta sensibilidade em relação aos sobrenomes. E, por exemplo, como podemos ler, há uma obra muito importante que de facto me tem orientado imenso. E eu acho que de facto orienta qualquer historiador, que é a obra que eu chamo, sem querer, permitam-me dizer isto, de facto para mim às vezes é a minha Bíblia, que é o Dicionário Sefardita de Sobrenomes. É um trabalho muito importante
É uma obra importantíssima que nos guia nessa pesquisa genealógica. E um dos autores, o Guilherme Fengboim, explica exatamente que, primeiro, na Idade Média, não havia regras gramaticais e ortográficas. Portanto, só o padre ou o notário é que, de facto, assentavam os nomes e assentavam como bem entendessem, não é? Outro aspecto que, por exemplo, complica o saber se um sobrenome é sefardita ou não, é também a transliteração do hebraico para o alfabeto latino. Porque normalmente o hebraico, quando nós vemos escrito, muitas das vezes nem sequer tem as vogais. Portanto, também nos complica quando vamos transliterar para o alfabeto latino. E por isso encontramos tantas formas diferentes que são querelas de um mesmo nome, não é? Porque muitas vezes um S numa língua representa o som de um S numa língua é representado pelo som de um C noutra, ou, por exemplo, um C com cedilha. E então é por isso que às vezes temos um altaraz, ou um altarac, ou um altarace com C de cedilha, e de facto é importante perceber que há essas nuances, e até é engraçado porque conseguimos perceber que essas nuances também correspondem a padrões de rotas migratórias. E de facto, há muitos nomes que nós temos grafias diferentes, vemos grafias diferentes, às vezes é uma letra, outras que muda, outras vezes é um pouco mais, e às vezes é um bocadinho mais dispar, a forma de grafar aquele nome que recorda aquela, que remete para aquela dada origem. E vemos essas formas diferentes, sejam elas registadas no Império Otomano, em Marrocos ou na Europa do Norte, quer dizer, com as referências linguísticas tão diferentes, por exemplo, nestes 3 contextos geográficos que eu disse agora, já conseguimos perceber que, de facto, os alfabetos são muito diferentes, não é? E, portanto, obviamente que depois quem escreve altera da forma como está familiarizado. Pronto. De facto, há nomes de origem portuguesa que foram adotados pelos conversos porque eram forçadas a converter-se e a assimilar-se na sociedade portuguesa de matriz católica. E a própria originalidade dos nomes portugueses, uns são, por exemplo, patronímicos, não é? É uma modificação do nome, por exemplo, o pai era Álvaro e o filho passa a ser Alves, ou, por exemplo, outros sobrenomes formados que designam profissões, por exemplo, Alfandari, que é um nome muito conhecido também entre as famílias sefaradi, que, por exemplo, quer dizer cobrador, ou de substantivos, por exemplo, ou de proveniência, como Medina. Há tantos Medinas em Portugal, provavelmente aqui também há Medinas, exatamente porque vêm da cidade. E de adjetivos pessoais, por exemplo, querido. Também há muitas famílias que se chamam querido. Em todo o mundo nós podemos encontrar este apelido. E de animais, bom, é um sem fim de formas que podem originar sobrenomes. Claro que haverá famílias de sobrenome Oliveira que poderão ser de origem sefardita e outros que poderão não ser. E este, de facto, como podemos ver nesta obra citada, é dos mais citados entre as fontes históricas consultadas. A questão dos sobrenomes é muito interessante e é preciso cuidado. Não vamos depreender, é importante, não vamos depreender um esforço de pesquisa com base numa suposição destas e ficar muito frustrado no fim. O que nós devemos partir do princípio com a ideia de eu quero descobrir as minhas origens. Ok, obviamente que se temos nomes portugueses, tanta população que migrou para cá, não é? Porque, de facto, queriam fugir da presença muito forte em Portugal, e o Brasil, por outras tantas razões, era um país
atrativo. Mas, de facto, é preciso ter cuidado com esta pesquisa. É muito interessante fazer esta pesquisa, de facto, e há muita documentação. Façam-no, eu acho que vocês vão, se ainda aqui alguém não fez essa pesquisa, é só começar e vão ver que a peça puxa outra peça, é como montar um puzzle. É como montar um puzzle. E há muitas pessoas que podem, de facto, ajudar a fazer essa pesquisa genealógica, porque, de facto, muitas vezes é preciso ir à Europa, é preciso ir a Portugal, é preciso ir ao Estado mais a sul ou mais a norte, não é? E, de facto, complica, mas por e-mail, por internet, tudo se faz. De facto, há grupos muito interessantes de trabalho. E volto realmente, a Abragin tem feito esse esforço e eu sei que de facto é um esforço bem apaixonado e de facto parece obviamente difícil, mas não é. Quando nós não conhecemos chinês, parece impossível aprender, não é? Mas se começarmos a aprender chinês, vamos conseguir falar. É a mesma coisa, é só começar a fazer. Pronto, deverão ser apresentados, tanto quanto possível, estudos e relatórios de especialistas da área de História e da genealogia que possam viabilizar o deferimento das comunidades certificadoras. Claro que um estudo organizado por um genealogista que sabe perfeitamente como é que deve fazer, como é que deve apresentar as provas, que corroborem essa mesma descrição genealógica, tem mais probabilidade de ter sucesso, não é? Na aprovação de uma das comunidades. Por exemplo, também os testemunhos poderão ser importantes no exercício da prova, por poderem afirmar que conhecem o candidato pessoalmente e conhecem as suas origens da família, por exemplo, sendo sempre preferível, devo dizer-vos, que justifiquem também a afirmação. Porque, de facto, claro que é importante termos uma carta de um rabino, termos a carta de alguém, de uma congregação que pode confirmar e afirmar que, de facto, sabe e conhece aquela família desde que nasceu. As famílias são amigas desde não sei quantas gerações e, de facto, conhecem a cultura da família e as tradições da família e também a história oral. A história oral, por exemplo, é também uma forma de enquadrar a pertença e tradição de origem sefardita de um candidato. Há muitos elementos culturais que não se encontram referidos nos documentos e registros escritos na forma oral. Também poderá ser um dado importante a língua que os indivíduos falam no seio familiar, tanto o uso da língua portuguesa, como, por exemplo, o uso do ladino, derivado do português e do espanhol medievais, que também sofre influências de línguas dos lugares onde se foram estabelecer, e por isso é que temos ladino com capas, não é? Nunca do latim, das românicas, teríamos um capa, o português nem o espanhol tem o capa, mas é interessante ver o ladino, por exemplo, que nos vem da Turquia, tem muitas palavras com capa, ou, por exemplo, ouvir as pessoas, como o Marcelo, outro exemplo, como o Marcelo deu há um bocadinho, por exemplo, aqueles que são têm uma origem portuguesa mais vincada, dizerem hijo em vez de hijo, de filho, e há assim pequenas nuances que nós vemos que na pronúncia e na forma de escrever conseguimos perceber um bocadinho essa proveniência. E pronto, e é muito interessante também que, já agora é um dado, que o ladino depois também acabou por servir como um aspecto unificador deste universo de refugiados, desta diáspora sefardita, e com uma forte expressão nas narrativas das origens ibéricas, que com melancolia eram lembradas as tribulações vividas. Pode dizer-se que o ladino, como objeto cultural, estimulou uma identidade coletiva fortemente
afetiva e emocional, remetendo para a memória coletiva de um passado em comum, fomentando, obviamente, uma solidariedade orgânica entre os membros deste corpo social, uma coesão, uma convergência mental que une num sentimento de pertença a uma comunidade. E resta referir aqui a bibliografia e as citações de livros, não é? Deve ser algo contida, na verdade, porque muitas vezes as pessoas vão buscar teses de doutoramento e, de facto, estou a inventar agora, os oliveiras em Minas Gerais. E depois não vemos o percurso migratório daquela família, não vemos a história da família do requerente, o que não nos serve de muito ter essas generalidades, porque as generalidades já os historiadores conhecem, não é? E então, de facto, é importante que as provas sejam incisivas na história do candidato. E acaba assim, e acaba aqui com uma gracinha. Esperem, deixem-me... Realmente aqui, por exemplo, é uma dos tipos de árvores que podem apresentar. Aquela do lado esquerdo é uma árvore mais descritiva e esta do lado direito é um gráfico. Desculpem-me, de facto não está muito bem, está um pouco desfocado e, obviamente, em vez dos números, teria nomes, datas, locais de nascimento, casamento e óbito, tanto, obviamente, como for possível. Nós compreende-se que a documentação é antiga, muitas vezes já não é possível ler, outras vezes já nem sequer existe, mas, de facto, é importante que esteja bem apetrechada de informação. E pronto, para acabar, eu achei muita piada, porque estive em Sabará com a Marilza e fomos à igreja da Nossa Senhora do Ó e encontramos esta pichação na parede, quase que como se fosse uma charada, não é? Um código que leva à lei do retorno. Mas eu achei muito interessante como é que em Sabará, naquela rua, está esta referência. E pronto, quero agradecer ao Dr. Marcelo Guimarães, quero agradecer também à equipa que me recebeu, à Marisa e à Margarete, e obrigada a todos os presentes, espero que tenham gostado e espero que tragam agora dúvidas que eu vou tentar responder o máximo que for possível. Obrigada. Eu sei que não é fácil para a Tereza falar tão rápido assim, né, Tereza? Mas todo o pessoal entendeu. Em resumo, assim, eu faço uma proposta aqui. Agora a gente deveria ter as perguntas e debate, Tereza, mas vamos fazer o seguinte. A Tereza, a Marilza e... Cadê a Margarete? Está aí? Elas são lá da Abradim e elas vão responder todas as perguntas que vocês quiserem. Vocês podem falar com nós, ganhamos tempo, porque vai haver um coquetel e nós queremos homenagear alguns amigos do museu agora. Então, se me permite, Tereza, sim, a gente suspende essas perguntas, porque ia delongar muito, atrasamos por causa do evento do Mineirão, mas eu quero agradecer muito a Tereza e dizer para vocês o seguinte, em resumo, a Tereza passou muito ânimo, não é, que é possível fazer aqui mesmo. Quantos já tem o certificado sefaradita? Levante a mão aqui. Muita gente já conseguiu aqui. Cadê a doutora Carolina ali também? Só ela vem com 46 pessoas atrás. Quer dizer, então, essa aqui é a vantagem. Por exemplo, com o meu processo já surgiram 12, né? Com o Vitor ali agora 13. Então, assim vai. Então, dá para fazer, dá para trabalhar. É um pouquinho difícil, como a Tereza falou, não é nada automático, né? Não. Mas dá para começar. A Abradim te ajuda. Você senta lá com a Marilza, ela vai te ajudar, os primeiros passos. Temos aqui vou apresentar para vocês daqui a pouco o genealogista, o Mauro Andrade, não é? Que também tem feito grandes trabalhos aqui na região de Itabira, Ouro Preto, São João do Rei, Mariana, quer dizer, então é a região que o ciclo, a Glória também, né, Glória? Você também dessa região que conseguiu agora também. O doutor Manuel Guimarães também. Então, não é difícil. E depois a gente vai chegar à conclusão, né, Tereza, que quando chega no pentavô, heptavô, quase todo mundo é primo.
Já notou isso? Você chega lá em Itabira, eu já sei que todo mundo é primo do Mauro, se chega até o heptavô ou pentataravô, começa. Então, isso facilita, porque pega um veio do outro. E a Abradim tem desenvolvido muito pelos processos, já aprovamos mais de 200 na Abradim. E, com isso, a gente já fica criando um banco de dados. E a Tereza, lá em Lisboa, nasceu, na comunidade de Lisboa, que é responsável pela emissão desse certificado, são criteriosos, né? São bastante criteriosos. Eles têm genealogistas lá que vão conferir tudo aqui, né? E as provas, mas a gente orienta. A vantagem é que a Abradim é uma assessora e tem ajudado mais de 200 pessoas já com o certificado. E depois do certificado, não era a missão nossa da palestra, mas só para assim, para evitar perguntas. Primeiro, eles vão perguntar quanto tempo demora na CIL depois que entrega a documentação. Normalmente demora uns 2 meses. No caso de processos de realmente questões novos, demora um pouco mais, porque a pesquisa leva mais tempo. Mas a CIL, tanto quanto sei, está a fazer todos os esforços para aumentar a equipa e de facto, a CIL quer, obviamente, responder e corresponder melhor e mais rápido a todos os processos de certificação. Muito bem. Bom, mas aí a CIL vai emitir um certificado, né, atestando que você é um descendente de judeus sefaraditas. Esse é o documento mais importante para continuar o processo, tá? Então, a cidadania vem depois desse certificado. Normalmente, nós indicamos advogado, porque você não mora em Lisboa, então precisa ter um procurador, que vai juntar outros documentos com o certificado da Tereza, da CIL, vai juntar e entrar na conservatória, tá bom? A conservatória é um órgão público português que vai analisar todo aquele processo, depois manda para a ministra, quando é deferido, vai para a ministra da Justiça, né? Ela assina a sua cidadania. Aí vai para os notários. Notários são os cartórios que vão emitir a sua certidão. E com essa certidão de português, é que você, pela Lei 30A, é que você vai tirar o seu cartão cidadão e depois o passaporte. E eu fiquei muito feliz, viu, Tereza? Fui visitar você agora, mês passado, e estreei meu passaporte português. Sabe quanto tempo demorou para entrar em Portugal? 2 segundos. Eu que pegava aquelas longas filas de angolano, moçambiquenho, brasileiro, cansei de pegar aquelas filas, passando na imigração, 2 segundos, não tinha polícia, não tinha ninguém, falei, já estou em Portugal, 2 segundos, 2 segundos, é automático. Então, vale a pena e abre porta para mais de 140 países, né? Agora, para encerrar, né? Portugal, para mim, é só o início. Nós queremos que Israel venha fazer a mesma coisa, que você, Tereza, convença o governo israelense também. Nós estamos trabalhando para isso, para o governo de Israel aproveitar essa documentação, e também poder, no futuro, aqueles que interessarem, claro, fazer aliar para Israel. Essa é a nossa meta final, pelo menos a Abradim tem esse ponto final lá. Muito bem, Mauro, João, por favor. Muito obrigado, uma salva de palmas para a Tereza.